Boa noite a todos. Vamos começar agora uma análise de pré-mercado para a gente saber o que a gente fazer amanhã. Vamos começar aqui pelo índice, né? E logo após vamos passar para o dólar. No índice futuro aqui, a gente vê aqui no gráfico de 60 minutos, que é um gráfico mais macro, analisando primeiro o cenário macro. A gente pode ver que o índice está em uma bela tendência de baixa, né? E até desde o mês de abril, né, aí desde o mês de abril ele tá nessa tendência aí macro de queda. E se a gente for olhar, ele ainda tá nessa tendência de queda, porque os topos ali, né, dos dias anteriores não estão sendo violados. Aqui ele tinha esse topo aqui, tinha essa última resistência aqui, aí caiu pra cá, último topo aqui relevante, dia 28, dia 29, dia primeiro passou pra cá, né, o último topo. E hoje também não conseguiu, o mercado não conseguiu violar esse topo aqui do dia anterior. Já tem muitos dias aí que o mercado não está conseguindo violar aí os topos dos dias anteriores, nos mostrando o cenário aí de queda, né. E aí descendo para um gráfico menor aqui, se a gente for analisar aqui no 15 minutos, a gente tem essa resistência aqui, né, do dia anterior, de ontem, dia primeiro, e a gente tem o fundo aqui também do dia primeiro, né, de ontem. O mercado hoje ele trabalhou aí dentro do dia anterior aí, dentro do gráfico aí do dia anterior. E aí o que que a gente pode fazer? A gente pode traçar um suporte, né, do dia de hoje, e a gente pode traçar uma resistência também do dia de hoje. Hoje a gente ontem a gente deixou marcado, né, as regiões relevantes aonde o mercado poderia abrir e deixar defesa. A gente pôr aqui, ó, o layout com médias, a gente tinha deixado essas setinhas marcadas aqui de regiões que ele poderia abrir e gerar oportunidades para a gente, tanto de compra como de venda. Descendo aqui para o gráfico de 5 minutos, que é o que a gente opera, ele deixou aqui, né, ele abriu um pouco acima da média aqui, ó, de 9 períodos, e ele deu essa oportunidade de compra na violação desse candle aqui, só que o stop estava um pouco caro, e não deu para pegar. O stop estava aí 400 pontos. Mas aqui, ó, na região de 61 de Fibonacci, ele deu esse gatilho aqui vendedor e dava para ter pegado. Por quê? Porque estava afastado da média curta, né, de 9 períodos. O stop aqui ficou um pouquinho grande, mas mesmo assim, ele ficou 280 pontos. Aí a gente conseguiu pegar daqui, né, desse ponto aqui, conseguiu levar mais ou menos até aqui a média de 200. E o mercado hoje só foi alta, né, ele fez esses pullbacks aqui nas regiões que a gente tinha deixado marcado, que é de 61, de 50%, de 7,6, mas, ele não conseguiu reverter esse movimento de alta que ele iniciou aqui no dia. Para amanhã, o que a gente pode fazer? A gente pode apagar essa fibo aqui, né, que a gente tinha deixado do dia de ontem, e a gente pode ter esse movimento aqui, ó. Se esse mercado abrir aqui nessa região aqui, ele pode ainda continuar a tendência de alta, mas se ele abrir aqui em cima, nessa resistência ou nessa resistência, pode ter defesa vendedora. Por quê? Porque pode ter o afastamento aí da média de curta, né, de 9 períodos, e também a média de 200, que é a média que indica para a gente a tendência do mercado, ela não está totalmente inclinada para cima, né, ela ainda está meio que flat aqui, não definiu uma inversão, né, da tendência. E se esse mercado abrir aqui, ó, nessas regiões mais ou menos por aqui, vamos traçar a fibo, para a gente ter uma definição melhor. A gente pega o topo do dia com o fundo do dia. Se ele abre nessa região aqui, ó, que é uma região de 50%, ou de 61, ou de 7,6, pode gerar uma oportunidade de compra também. Mas eu vou deixar aqui a seta marcada aqui, que é uma região mais provável dele abrir, por mais ou menos por aqui. E aí basicamente esse é o cenário que a gente tem para o índice. A gente deixou marcado aqui as regiões de suporte, resistência.
E as regiões de atração de FIIB, porventura, se ele abrir em alguma dessas regiões aqui, a gente pode pensar em uma compra. Se ele abrir aqui no topo, né, vai ter o topo do dia aqui, a região de resistência. Se ele tiver abrir por aqui, ele pode gerar uma defesa vendedora. Se ele abrir também na próxima resistência, que é mais um pouco aqui acima, ele pode gerar também pressão vendedora. Na verdade, essa região aqui toda é uma região, ó, por quê? Porque ele deixou esse pavio aqui enorme nessa região aqui, ó. Aí a gente pode deixar mais claro aqui, para não poluir tanto o gráfico, mas se o mercado abrir aqui dentro dessa região, a gente já pode saber que pode sim entrar uma pressão vendedora nessa região aqui. Deixar uma cor bem clara para a gente não confundir. Se ele abrir dentro dessa região, pode gerar uma pressão vendedora. E passando para o dólar aqui, no dólar ele também, o dólar ele tá trabalhando nesse canal de baixa, né, e aí ele tá respeitando certinho, ó, o canal. Ele desceu, pegou no suporte, subiu no suporte, no resistência do canal, resistência, voltou ao suporte. Inclusive hoje, a gente tinha deixado marcado, né, essa suporte aqui dos dias anteriores aqui, ó, que vinha daqui de trás. Encostou aqui no dia de ontem e hoje o mercado abriu violando aqui essa região de suporte, parou aonde? No fundo do canal que a gente tinha marcado, justamente com a marcação aqui, ó, da seta, e indicando que se ele viesse aqui ia gerar uma oportunidade de compra. E aí foi o que aconteceu, ele chegou aqui no fundo do canal, meio que derivou, deixou 3 gatilhos compradores aqui, ó, que dava para ter pegado, e aí ele gerou um belo trade aqui na parte de compradora. E na minha visão foi essa a melhor oportunidade que ele deu, foi aqui nesse candle aqui, na violação dele ou desse outro aqui. E o dólar também, deu um belo movimento aqui para alta. E ele tá trabalhando dentro desse canal ainda, né. Para não ficar muito poluído aqui o gráfico, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse suporte aqui, né, já que ele não respeitou, a gente pode trazer ele para cá como suporte do dia e traçar também uma resistência do dia de hoje. E aí, se o dólar, porventura, se ele vier abrir aqui, ó, nessas regiões aqui, vai ter esse topo do suporte, né, do canal, vai ter a confluência com a média de 200 períodos aqui também, mais ou menos nessa região, e afastamento da média curta. Se ele abrir aqui próximo se ele abrir aqui próximo dessa região de suporte, ele pode gerar uma oportunidade na compra, porque vai estar um pouco afastado aqui da média de 9, mas o cenário melhor aqui para operar o dólar realmente é a venda. Eu vou até apagar essa aqui, essa seta compradora aqui, porque eu creio que o dólar não vai engatar um movimento expressivo de alta não, mas creio que ele pode continuar aqui o movimento de baixa, se ele abrir próximo aqui a região da onde o mercado fechou. E é basicamente isso que a gente tem pro dólar. A gente tem esse outro suporte aqui mais macro daqui de trás, mas é o seguinte, a tendência clara do dólar aqui também é queda, né. Pode ser que ele não respeite esse suporte aqui e venha respeitar só aqui embaixo, que é a região aqui de fundo do canal. E a gente pode deixar até uma seta marcada aqui, que se ele vir aqui nesse fundo, ó, pode gerar uma oportunidade de compra pra gente nesse fundo aí. E aí é basicamente esse cenário que a gente tem para o dólar também. Se ele vier aqui nesse fundo, a gente pode pensar numa compra. Se ele abrir aqui próximo da fechamento do dia, a gente pode pensar numa venda. E se ele abrir aqui um pouco mais acima aqui, vai ter mais confluência, que vai ter o afastamento da média curta, o topo aqui do canal e a média de 200 junto aqui nessa região. Pode gerar uma oportunidade melhor na venda. E é basicamente isso. E aí a gente já tem as marcações pré-definidas, tanto do índice como do dólar. Eu desejo a vocês uma boa noite e um bom pregão amanhã.